Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar sobre o relatório da Dívida Pública Federal de fevereiro de 24, material divulgado em 28 de março, olha ali, apesar de ser tão recente, ele só vai até fevereiro. Bom, pessoal, esse quadro aqui a gente poucas vezes tem feito porque o pessoal não assiste, mas eu acho que é um conteúdo fundamental para o investidor raiz do Tesouro Direto. A gente tem que entender que onde está o nosso dinheiro está na dívida pública federal e como é que está sendo essa gestão, enfim, os dados aqui que eles têm para nos mostrar. Então, convido vocês a continuarem comigo. Vamos lá. Bom, então abrindo aqui o documento, a gente começa vendo os primeiros gráficos, as primeiras tabelas aqui, eles mostram semana a semana do mês de fevereiro o que houve de emissões e resgates. E reparem aqui que o resgate está concentrado ali entre 14 e 16 de fevereiro, que eles consideram vencimento. Vencimento do que, pessoal? Vencimento do cupom de juros das NTNBs de ano par. 32 mil milhões. Então, ó, a unidade é milhões de reais. Então, 32 mil milhões são 32 bilhões e 843 milhões de reais pagos de juros, tá? Que correspondeu aí à grande maioria do que o Tesouro teve que pagar, né? A emissão líquida, mesmo assim, foi de 90 bilhões em fevereiro. Então, mesmo tendo realizado esse pagamento, o Tesouro ainda se endividou um pouquinho mais com 90 bilhões, tá? Conseguiu emitir. E emitiu mais aonde? Então, aqui, ó. Por que o índice de preços, IPCA, né, tá negativo? Por causa do pagamento de juros. Emitiu mais em taxa flutuante, Tesouro Selic, LFT, que é o que a gente está vendo semana após semana no nosso quadro de terça-feira como investem os tubarões, né? E aqui a gente vai ver quem são esses tubarões, né? Bom, aí aqui ele detalha um pouco mais, mas é mais do mesmo, tá? Aqui ele mostra realmente, pessoal, que diferença que está fazendo o Tesouro Selic, né? A LFT, taxa flutuante. É só o que está. E vejam, pessoal, olha só, aqui a gente pode também ah, pescar, né? Alguma coisa da ideia do porquê que o Tesouro agora só está vendendo o Tesouro Selic. Bom, em primeiro lugar, porque é o que o mercado compra. Tá, é um argumento, eu aceito. Mas vejam, pessoal, se o governo vende só Tesouro Nacional, vende só Tesouro Selic, ele não vai ter que pagar resgates, como, por exemplo, vencimento do cupom de juros. Não, ele só tem que pagar isso aqui no vencimento. É bem mais confortável. Pode ser um dos motivos. É só uma hipótese, só estou tentando pescar. Aqui ele fala alguma coisa do Tesouro Direto. Nós temos aqui, isso aqui é o estoque, né? Então é tudo que as pessoas têm investido. Ainda, o grande vencedor ainda é o Tesouro Selic, pessoal, 37,95. 37,48 é o Tesouro IPCA+. 1,28% é o Renda Mais. Olha aí que interessante. O Educa Mais 0,16, quase nada. 9,5% em IPCA com juros prefixados no cômputo geral, um pouquinho mais de 13%, 13,5%. Então é interessante, pessoal. Ainda a maioria é Tesouro Selic, mas o Tesouro IPCA está muito pertinho. Na minha visão, o Tesouro IPCA tinha que estar disparado na frente, tá? Mas isso é só minha opinião, minha humilde opinião. Aqui o perfil dos investidores no Tesouro Direto, tá, isso aí não, acho que não importa muito. Aqui cancelamentos também não é tão importante assim. Vamos ver aqui, por exemplo, eles mostram aqui a evolução do estoque, né? Então, quer dizer, o quanto a dívida está aumentando, né? E olha aqui, ó, 6 trilhões 520, 6 mil bilhões, ó, pessoal, 6 trilhões 520 bilhões. Baixou um pouquinho de dezembro para janeiro e de janeiro para fevereiro voltou a aumentar e aumentando, inclusive em relação a dezembro do ano passado. Agora nós estamos com 6 trilhões 595 bilhões, um aumento de 75 bilhões
em relação a dezembro de 23. E aí nós temos aqui, ó, os indicadores. Nós vamos ver também isso para a dívida externa, tá, pessoal? Entre 7 e 7,4 trilhões, tá? Interessante. Então tá dentro, né? Tá um pouquinho abaixo até do que eles esperavam. Então aqui está a composição, os indexadores da dívida. Vejam que em fevereiro, 42% taxa flutuante, ó. Atrelado a câmbio, 4,4%, são títulos fora do Brasil, né? IPCAs, 29,7% e prefixados 23%. Então tá aqui a tabela. Lembro para vocês, pessoal, um estudo do Goldfein, do Ilan Goldfein, que foi presidente do Banco Central também, que na sua tese de doutorado, isso, né? Ele, uma das conclusões, uma das sugestões do texto dele é que a dívida pública brasileira deveria caminhar para ser uma dívida totalmente pré-fixada. E não, agora ela está caminhando para ser mais pós-fixada. E aqui estão as bandas, pessoal, que eu me referi há pouco tempo. Ó. Então, atrelado ao câmbio, perdão, entre 3% e 7%. Está em 4,4%, a gente acabou de ver. Isso é dívida externa, tá? É dívida em dólar do Brasil. O que está muito bem controlado, muito tranquilo, tá? E o percentual em taxa Selic de 40% a 44%. Aqui, pessoal, os detentores, quem são mesmo os tubarões, né? Olha aí, ó. Planos de previdência, com 23%, instituições financeiras, com 28,8%, são os maiores detentores da dívida pública brasileira, pessoal. 28,8% na mão de instituição financeira. Então é banco, é corretora, enfim, são instituições financeiras, pessoal, tá? 28,8%. Então, muitas das compras que a gente vê nos leilões, eles estão comprando para si mesmos. Conseguiram perceber ali? Fundos de investimento, 23,3%. Não residentes estrangeiros, 9,8%. Um número que vem se mantendo, pessoal. É sempre nessa casa de 9 e 10%. Era 9,9% em janeiro, 9,48% em dezembro, o último. O próprio governo investindo na sua dívida, muito interessante isso aí, na casa aí de 3,8% em todos os meses aqui que estão aparecendo. Seguradoras, sim, porque a seguradora deixa o dinheiro do prêmio, né, em LFT até que o sinistro ocorra. Se o sinistro não ocorrer, virou lucro, né? Se o sinistro ocorrer, ela gasta. 4,3% as seguradoras. Que interessante, não? Então, pessoal, vendo aqui, eles informam isso em barrinhas também. Aqui a composição por indexador de cada um dos detentores. Olha que bacana, pessoal. Vamos ver. Essa tá bem interessante, pessoal. Aqui eu acho que eu vou perder um tempinho a mais. Olha aqui, as instituições financeiras gostam mais de ter Tesouro Selic, pessoal, taxa flutuante. E o estrangeiro? Ah, o prefixado é do estrangeiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha aqui, ó. 79,5% em prefixados. Não diz qual, né? Ou quais, se é com juros ou sem juros. Mas tem também. O governo ó, bastante em prefixado, quer dizer, é o título do estrangeiro e do governo. Que bacana. Fundos de previdência, índice de preços, ó, IPCA. Muito legal essa informação, hein, pessoal? Muito legal. E os fundos em geral, pessoal? Olha que aquele mar de prefixado. Fundos em geral, 66% em prefixados. Olha aí que interessante, pessoal. Tá aí o dado que a gente não tinha explorado ainda. Muito bom. Vamos ver por prazo, pessoal. Vamos ver por prazo. Ó, a instituição financeira até um ano. Não, pera aí, pessoal, me atrapalhei um pouco nas cores aqui. Previdência, mais de 5, 48%. Ah, tá certo. Aí eu vou dar uma editada nisso. E curto prazo, 7%. Não residentes, curto prazo é vermelho, ó, tá ali. Governo curto prazo. Tá certo, isso aí.
Seguradoras. Pô, seguradora investindo para mais de 5 anos e curto prazo só 12%. E os fundos, pessoal? Os fundos, a maioria é entre 1 e 3 anos. Bom, aqui, pessoal, os vencimentos, tá? Em até 12 meses. A banda é de 17 a 21%. Vamos ver como é que está. Está aqui um pouco acima. Até 12 meses, 18,98% da dívida vencendo em até um ano. Tá bom, pessoal, tá bom. Na época da pandemia, esse indicador aqui esteve muito estreito, na faixa dos 20%, um pouquinho mais até. Então tá melhorando. E o prazo médio? Aqui é interessante, pessoal, observar o prazo médio dos títulos vendidos. Ó. Prazo médio dos Tesouros Selics é 3 anos. Prazo médio dos prefixados, 1 ano e meio. Prazo médio dos Tesouros IPCAs, 6,7. Prazo médio dos prés com juros, 3,28. É muito pouco prazo, pessoal. Muito pouco prazo. O Brasil tinha que ir atrás de tentar cativar mais os investidores para prazos maiores. E o indicador? Entre 3,8 e 4,2 está em 4 anos. Vejam, a duration da dívida pública federal, 4 anos, pessoal. É o mandato de um governo, né? 4 anos. E aqui, pessoal, para concluir, tá? Custo médio do estoque. Olha só, pessoal, custo médio do Tesouro Selic, 12,89. Por quê? Porque tem muito título, ainda que, enfim, custou mais caro que isso, né? Custo dos prefixados 9,7, das NTNBs 9,72, do Tesouro IGPM, que não é mais emitido 6%, e do pré-com-juros 10,15. Olha aí, pessoal. Então, o que está custando mais caro para o Tesouro agora é realmente se endividar em Tesouro Selic, que é justamente o que ele está fazendo. Ruim, né? Bom, pessoal, sugiro então fortemente a leitura atenta desse documento aqui, o relatório mensal da dívida pública federal, para todo investidor raiz de Tesouro Direto. Esse documento aí é muito interessante, tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.